enfim. Os módulos edificadores, cara. O módulo edificador é o coração energético do DC Fast Charge. Aqui é onde ele faz a conversão, né? A principal função da estação de recarga básica é converter a energia AC em DC, porque a gente está trabalhando com as baterias dos veículos. As baterias, a gente já discutiu isso aqui em aula, né? Ela tem a sua característica por armazenar energia, né? E entregar e descarregar, porém, ela tem que fazer. Esse é um processo físico, eletroquímico, onde só pode ocorrer no sistema DC, né? Ou seja, de corrente contínua. A gente não consegue ter o sistema AC, porque toda a geração de energia AC ela depende dessa variação aí de polos, né? Ou ter um sistema de transistores também fazendo esse chaveamento, ou seja, ele não é totalmente estático, né? Apesar que a gente tem essa retificação estática, né? Porque ela é parada, mas ela é um outro processo que você não consegue armazenar essa energia. É uma das peças mais caras do DC Fast Charge, tá? É uma das peças mais caras. E o módulo nada mais possui dentro dele do que MOSFET, IGBT, capacitor, bobina e transistor. As operadoras hoje, elas estão totalmente acessíveis a propostas de empresas facility para recuperar e certificar esses módulos, porque elas não querem jogar esses módulos fora, mas elas são obrigadas a trocar porque não tem pessoas que consertem, tá? A eletrônica de potência, em geral, ela tem muita área de atuação, pessoal, nessa questão de manutenção, né? Você pegar aqui, solar, um inversor solar, uma estação de recarga, enfim, um inversor de frequência, que controla motores, indústria, cara, tem muita coisa que realmente você consegue, só que a estação ainda é muito cara, né? Você recuperar um módulo, como o Pedro falou, um módulo esse aí ele é o coração do sistema, ele também é o que custa mais caro, né? Então, por isso que a gente hoje trabalha ele muito modular, entendeu? Porque isso foi uma necessidade econômica, né? Eu montar um módulo de 100 kW, 150 kW em um único módulo, né? Além de eu ficar muito travado nessa questão da potência muito grande, né? Se ele falha, eu me ferro, entendeu? Então você vai ver que hoje o pessoal faz módulos modulares, né? Tudo modular, ou seja, é muito melhor eu botar 3 módulos de 50, 5 módulos de 30, do que eu botar um módulo de 150, tá? Esses módulos vão trabalhar em paralelo juntos, tá? Mas, vamos lá. Converter a tensão, né? Que a gente está falando de AC/DC, controlar a tensão e corrente de saída, eles que vão modular a minha potência, né? De saída, corrigir o fator de potência, ou seja, eles precisam ter filtros internos, como o Pedro falou aí, praticamente são os GBTs, né? Os transistores, são indutores, são capacitores, né? Que estão dentro ali e eles precisam fazer essa filtragem. São esses filtros que fazem porque ele faz esse processo de alta frequência, tá? Ele trabalha numa alta frequência, chaveando, e isso gera esses ruídos, tá? Limitar harmônicos injetados na rede, ou seja, ele mesmo gera esses harmônicos, então ele tem que limitar isso também através dos fios, tá? Isolar eletricamente, dependendo da topologia. Aí a gente está falando da isolação galvânica, né? Você pode estar usando isso nos transformadores, isoladores, né? Ou internamente você fazer essa isolação também galvânica, tá? Operar em paralelo com outros módulos. Como eu falei, muito melhor você ter, né, um módulo de 150 e eu ter 5 módulos de 30, entendeu? Do que eu ter lá um módulo de 150. Porque como esse trabalho em paralelo, se eu tenho um módulo desse, eu tenho 5 módulos de 30, se o módulo de 30 tem algum problema, ele para de funcionar, ele, né, deixa ou ele se tem um derating que limita ele por alguma situação, ele foi limitado a potência dele, tá? Porque internamente ele também tem essas proteções. Ele já enxerga e fala, cara, eu estou tendo uma elevação de temperatura no módulo tal, né? Diminui a potência corrente desse módulo. Opa, diminuir, ele parou de esquentar. Comecei a subir e está esquentando. Então, vou manter ele mais baixo, eu vou ter que desligar esse módulo. Mas o restante dos módulos continua operando, né? Eu não vou entregar 150, eu vou entregar 120 kW se eu tirar o módulo, mas eu não estou tirando todo ele, entendeu? Então, hoje as fabricantes trabalham em módulos, modular, tá? A gente vai falar um pouquinho também disso daí, tá?
dados aqui do EV Charge está instalado aí no Instituto, né? Então ele tem uma potência de 50 kW, pico, ou seja, né, o máximo de potência que ele pode chegar ali, que ele vai chegar, a potência contínua nominal dele é 45 kW, tensão de saída de 50 a 500 volts, tá? E a máxima até 120 amperes, tá? São os dados que vocês vão ter lá da estação que está instalada aí no Instituto, tá? Assim, a gente falou até agora bastante do módulo, né? Mas a anatomia desse módulo, né, dentro do retificador desse, tá? São os estágios, vai ter a ponte retificadora, né, que são os IGBTs mesmos ali, né, que vai fazer, ou os IGBTs que vai fazer parte de chaveamento, os MOSFETs, né, a ponte retificadora, através de diodos também, que vai fazer o estágio aqui para correção de fator de potência, tá? Indutores, bushs, capacitores de link DC intermediários, enfim, são os componentes que vão estar compondo esse estágio de entrada, né? Os capacitores, né, carregando e descarregando dentro do barramento principal também, tá? Filtros, né? O chaveamento são os IGBTs, são os transistores ali, né? Junto com esses MOSFETs que fazem, na verdade, são ou MOSFET, né? Os IGBTs ou MOSFET, que são os transistores tiristores ali, né? Que vão fazer essa retificação, tá, pessoal? Em alta frequência, né? Gate drivers são, né? O gate driver, na verdade, cada movimento desse, ele é como se o gate fosse um portão ali, né? Que vai fazer um liga e desliga, que vai fazer esse chaveamento, né? Então é um drive que vai ficar fazendo esse pulso, né? Que vai pulsar em cima do meu IGBT para que ele faça essa retificação, né? A retificação, ele fica fazendo esse chaveamento. Esse chaveamento é como se fosse um liga e desliga, entendeu? E o meu gate é o que controla, né? A minha entrada, né? Do meu indutor ali, né? De entrada e saída dos transistores, né? Do emissor e do receptor, né? Então, o gate ele controla. Eu tenho o receptor que está recebendo uma energia de altas correntes, porém a minha tensão de gate é baixinha, né? Ela controla, né? Ela gera um gasto um consumo muito baixo, porém ela está trabalhando com altas potências, né? Então, o meu receptor ele é uma potência alta, e o meu emissor também é saída, ele também é uma potência alta, e o gate fica ali fazendo esse controle, tá? Transformador de alta frequência para isolação e conversão. A gente falou do transformador lá, de isolação galvânica, né, pessoal? Gerenciamento térmico, né? Dissipadores, né, de alumínio, ou seja, são dissipadores de calor, né? Sensores de temperatura, sempre monitorando a temperatura interna desses processos. Os processos, eles exigem uma troca enorme de energia, né? E isso é dissipado em calor, tá? E a proteção térmica integrada que dispara de rating automático, certo? Ou seja, o de-rating, ele vai estar fazendo como se diz, ele limitando, é uma limitação automática, como eu tinha falado antes ali. Se eu tiver uma temperatura alta, ele pode limitar aquele modo de trabalhar. Às vezes ele não desliga ele, mas ele entra no de-rating automático, ou seja, cara, eu não vou passar disso aqui porque acima disso eu estou aparecendo problemas, entendeu? Então aí ele vai limitar a potência de saída desse módulo, tá? E controle do módulo, placa de controle local, retificação secundária, os indutores de saída que regulam tensão, correntes de entrega, ou seja, o próprio controle, né, de potência, botar mais potência, diminuir potência, exato. E aqui a gente está querendo mostrar justamente, como o Pedro falou, cara, é uma complexidade enorme, cara. Isso aqui está acontecendo tudo ao mesmo tempo, cara. Isso aqui tá. O negócio é que nem o nosso corpo, né, meu? A coisa é milhões de processamentos aqui automático, tá? Então, esse entendimento é importante. É um ecossistema, cara, bem complexo, tá? Vindo aqui para a questão do fator de potência, né? Por que é essencial, né, a gente ter um sistema de controle de fator de potência, tá? Que é o PFC, que aproxima a corrente drenada da rede e forma celular de tensão. O fator de potência, pessoal, ele é uma relação entre a potência ativa que você tem. O que é a potência ativa? A potência que realmente gera trabalho, é aquela energia que ela realmente, quando você disponibilizou 1.000 watts e eu girei um motor lá na ponta que ele gastou 1.000 watts, entendeu? Então, a potência ativa realmente é aquela energia que a gente dissipa, transforma em calor, tá? Porém, a gente tem uma potência que é uma energia reativa,
que é uma energia que ela vai, por exemplo, quando você tem um motor também, você tem aquele indutor que a gente falou já que ele gera um campo elétrico, e aquele campo elétrico magnético ele vai fazer o motor rotacionar. Essa energia, ela é uma energia reativa, que vai nessa parte de indutores, tá? Então, esse tipo de capacitores, eles demandam essa energia, tá? E essa energia não sofre, não exerce um trabalho em si, mas ela existe. Então, tem uma defasagem do que de energia pura que entra, de energia pura que é entregue, tá? E isso, quem vai dar essa defasagem, essa perda de energia, é o fator de potência, tá? Ele é um triângulo ali matemático, então, por isso que ele é um fator de potência que ele vai variar. Quanto, né, maior ou menor esse fator de potência, melhor vai sair a minha energia final. Lembrando que a variação do fator de potência, ele desloca a minha curva de corrente com a curva de tensão. Tá? E quando eu faço isso, eu tenho a corrente, a tensão deslocada, é como se eu tivesse um sistema meio travado, como se tivesse um rolamento meio fodido dentro da minha roda. Eu vou começar a ter ruídos também, problemas, desgastes, entendeu? Então, eu preciso deixar o mais alinhado possível, né? Eu acho que eu deixei aqui uma imagem aqui de fator de potência, não me engano. Filtro. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, se vocês verem lá, o fator de potência resistível, que é 1, que é o ideal, você tem a tensão e a corrente sempre alinhado, ó, tá vendo? Então, tem um fator de potência tá 1, ou seja, tá, que é o ideal para nós aqui, tá? Quando o fator de potência é indutivo, ou seja, começa a ter um deslocamento, você está vendo que a minha onda de tensão, a tensão está atrasada aqui da corrente, tá vendo? E quando eu tenho um capacitivo, a minha tensão atrasada, eu tenho aqui a corrente atrasada, a tensão adiantada em relação a... Tá vendo que você tem uma variação aqui, ó, um ponto aqui, ó, de diferença? Isso aqui é o que o fator de potência ocasiona, tá? Aí, dependendo do tipo de fator, ele é indutivo ou ele é capacitivo, reativo, tá? Capacitivo, desculpa. Isso aqui não. Enfim. Então, isso causa isso dentro de todo o nosso aparato energético aqui, isso vai causar perdas, cara. Perdas. Então, a gente precisa minimizar o máximo o fator de potência. Ah, mas eu vou deixar um? Não vai conseguir deixar um. Porque característica do material vai sempre perder alguma coisinha. Então, a gente precisa tentar equilibrar isso. 98% usa no fator de potência, entendeu? Ótimo, tá? E aí, como é que a gente controla isso? Se eu estou mais indutivo, eu coloco capacitores, eu preciso tornar aquilo mais capacitivo. Se eu estou mais capacitivo, eu tenho que botar indutor para poder tornar aquilo lá mais indutivo, entendeu? Então, por isso, o capacitor, normalmente, né, na verdade, nós vamos ter dentro da nossa, por conta da constituição elétrica das redes, né, as impedâncias de rede, que dois fios, por exemplo, lado a lado, ele já gera uma capacitância. Então, a indutância que você vai ter nos motores, então, normalmente, a gente tende a ter um fator de potência mais indutivo. Por isso que a gente utiliza os capacitores para poder resolver o problema do fator de potência. Tá? Quando eu emprego capacitores dentro do meu sistema, esse capacitor ele vai corrigir esse fator de potência, tá? Então, ó, reduz potência reativa, melhora o aproveitamento da rede, tá? Esse filtro, né, de fator de potência, né, de PFC, né? Ele reduz distorções harmônicas, evita sobrecarga desnecessária assim, dos condutores, que eu falei, a coisa fica toda meio... A energia fica mais grossa, como se eu tivesse uma energia mais suja mesmo, tá? Pesada. Oi, Fábio. Só uma pergunta aqui, não é essa energia reativa que quando uma indústria tem muitos motores, muito motor ligado na rede da concessionária, não tem que fazer um banco de capacitor para não retornar alguma coisa para a rede? É essa a Exatamente. energia? Exatamente, é essa energia. Inclusive, ele é montado por isso, porque justamente que ela joga essa energia, ela pega essa energia da rede e ela joga distorções harmônicas para a rede. E ela solicita essa energia relativa da rede, e isso traz distorção para a rede. Então, a concessionária, ela obriga as indústrias, como a gente está falando de um volume muito grande de energia, aquilo lá, aquele distúrbio, ele vai para a rede todinha, ele projeta E vários reativa não distúrbios pra pode ser rede. cobrada, né? E você não cobra o reativo. E aí você tem, mas a energia da concessionária, ela tem que gerar esse reativo para você.
E como ela é uma energia, como eu te falei, como ela não é ativa, eles não conseguem também mensurar isso. E aí é onde você, ó, aí como é que Olha eles pra sua cara e entendem? fala, vou te cobrar X. É assim, gente. E aí como é que eles entendem que você tá com uma energia reativa ruim? O fator de potência. Ele olha, cara, tá com um fator de potência muito baixo. Então, esse cara tá com reativo lá. Então, aí vai te multando. Aí ele te multa, né? E aí você tem que. Aí você corrige o teu fator de potência dentro do limite, tá? Mas é isso. É o que eles são obrigados a manter. E aí eu uso os bancos capacitores, como a gente falou aqui, tá? Turma, ok, então aqui, tá? Com esse fator